Por que que às vezes até pessoas que estão frequentando a igreja, que diz que são de Jesus, e está acontecendo essas coisas que aconteceu do familiar da pessoa da igreja morrer de morte terrena, foi a óbito. Porque às vezes a pessoa ela se levanta contra uma pessoa de Deus, achando que aquela pessoa ali é uma pessoa normal. A Bíblia fala aqui no livro de Salmo 105, diz assim: não toque nos meus ungidos, nem maltrate meus pastores, ou não maltrate meus profetas, que é a mesma coisa. Então essa pessoa que morreu, porque ela saiu com mágoa do pastor, xingando o pastor. Por isso que o diabo, infelizmente, levou esse familiar, por causa dessa palavra. Porque a pessoa perdeu esse familiar porque ela não entende as coisas que ela ouve na igreja, tá? Escuta a voz do mal e o mal engana, porque quando um pastor está pregando sobre o pecado, não é para a pessoa ficar com mágoa do pastor, tá? É para a pessoa se consertar, tá entendendo? Porque Jesus disse: arrependei vós. Porque errar, todo mundo erra, ninguém é perfeito, eu erro, todo mundo erra, mas eu tenho humildade para pedir perdão. E essa pessoa que perdeu esse familiar, ela não pediu perdão. E ela ficou brava, que ela foi repreendida através do pecado, que queria andar com mulher casada, e não aceitou, e Deus deu a ordem para os demônios matar a filha dela. Tá entendendo? Porque às vezes quando o pastor está pregando é porque ele sabe que está escrito na Bíblia. Aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: não compartilhe com as obras infrutíferas das trevas, antes repreender, condenar. Então o pastor, o verdadeiro pastor, ele tem que pregar contra o pecado. Ele tem que repreender. Ele não pode compartilhar. Porque tem pessoas que estão vendo os filhos fazer um monte de coisa errada e tem o coração dos filhos, não repreende, aceita o filho fumando maconha, a filha fumando maconha, a filha andando com o perverso, fumando maconha dentro da casa, não respeita a família. E quando o pastor prega sobre isso, a pessoa fica com raiva do pastor e sai da igreja. Porque o inimigo mau que tirou ele queria que o pastor concordasse com aquilo ali. É por isso que tem morrido pessoas que saem da igreja com raiva do pastor. Ela não pede perdão. Pode ver que o orgulhoso, ele nunca pede perdão. Ele está sofrendo, está sendo massacrado pelo Satanás, mas ele não tem humildade para dizer: me perdoa, eu sou falho. E é por isso que tem morrido. Por isso que mais um morreu o outro. Mês passado morreu uma sobrinha minha também, porque a mãe bateu de chicote no pastor. Entendeu? E hoje a mesma coisa, tá? Então tem que cuidar quando você não aceita a palavra de Deus, que quando o pastor ele está em cima do altar, é o Espírito Santo que está usando ele. E a ira do Espírito Santo vem quando a pessoa não aceita ser disciplinado. Cuidado, você que às vezes sai com raiva do pastor, entendeu? Que Deus castiga, tá? Está escrito lá no livro de Salmo 91, que diz: somente com teus olhos verás o castigo do ímpio. Deus castiga, porque ele enviou o servo dele para pregar e você está ignorando. Ainda sai batendo com a língua nos dentes, dizendo que a outra igreja que tu está, o pastor é bonzinho. Claro, o pastor apoia o teu pecado.